pessoal, tudo bem? Eu sou o Alisson Grilo e hoje a gente vai falar sobre cubismo. Mas antes de a gente começar a falar sobre o cubismo, eu preciso falar com vocês sobre Cézanne, um pintor que, por mais que as obras deles não tenham sido consideradas impressionistas, ele tem uma relação muito forte com os pintores impressionistas, principalmente Renoir, Pissarro, Monet, e essas influências encaminharam para o movimento artístico cubismo. E essa relação a gente consegue perceber ela na obra Madame Cézanne, que ele mesmo pintou a face da Madame em formato oval, os braços em formato cilindro. Então já tem alguma pegada das formas geométricas aqui. E isso vai influenciar tanto o Picasso quanto o Braque, daí dentro do movimento cubista. Porém, a gente precisa entender também que isso só vai aparecer depois com a morte do Cézanne, lá em 1907, que Picasso e Braque vão ficar encantados com as pinturas de Cézanne. E aí a gente pode considerar sim Cézanne o pai da arte moderna. Mas afinal, então quando surgiu o cubismo? Na verdade, em 1907, Pablo Picasso pinta as La Demoiselles de Avion, ou seja, as senhoritas de Avion. E esse quadro, que traz um pouco da arte africana, principalmente nas máscaras, que encantam Picasso, é o que dá início, então, ao cubismo. E essa obra, ela já retrata mulheres num plano reto e com formas geométricas. E o mais bacana ainda é que na face são máscaras africanas, ou seja, aí está o gosto do Pablo Picasso com a arte africana. Mas afinal, quem é Picasso? Picasso foi um artista maravilhoso, talentoso e que soube buscar referências, conectar as formas com suas necessidades e criar obras espetaculares. Vale lembrar que Pablo Picasso teve muita referência com as obras do Cézanne. E é claro que quando Pablo Picasso apresentou a obra Las Demoiselles de Avion, muita gente ficou chocado, porque era uma obra diferenciada e ela estava num plano muito reto, que se aproximava das mãos do espectador. Aí Pablo tirou a obra, enrolou ela e levou para casa, né? Mas quem aparece agora é Braque, que se juntou, então teve uma amizade aí, e eles começam então a fundir o movimento cubista. Pois então, o Braque pinta a obra Casas em Destaque, ou seja, são obras em formato de cubo, que também é referência ao Cézanne, e aí aparece o nome cubismo. E com essas obras a gente entende as características do cubismo. Ela é uma renúncia às perspectivas e trabalha-se muito com as formas geométricas e os volumes. Além dessas, tem a questão da colagem, o uso da colagem. E a partir disso a gente consegue entender as duas fases que tem no cubismo, o cubismo analítico e o cubismo sintético. E no cubismo analítico, até mesmo como o nome já diz, a gente precisa fazer um esforço maior para analisar as obras, porque ela trabalha, além de tudo isso, com monocromático, apenas cores próximas ao bege, ao marrom, ao cinza. E já no cubismo sintético, também puxando pelo nome, a gente consegue fazer uma síntese e a gente começa a reconhecer as formas. Ela se aproxima mais do real. E aí tem a questão das colagens, principalmente com outros elementos, madeira, vidro, enfim. Uma obra que é muito destaque dentro do cubismo, e principalmente nas obras de Picasso, é a Guernica. Vale falar sobre ela porque é uma obra que a gente vai encontrar em muitos estudos, inclusive caem como questão de vestibulares, do Enem. Essa obra representa a Guerra Espanhola. Então todo o bombardeio que aconteceu lá está representado na obra do Pablo Picasso. A obra tem muitos elementos do cubismo. Além das questões de contexto social que a arte representa, tem vários recortes. E é importante, então, a gente estudar sobre ela, conhecer ela, porque ela é uma obra que remete muito conhecimento sobre esse movimento artístico. E no Brasil, teve ou não cubismo? No Brasil, a gente tem referência de uma artista chamada Tarsila do Amaral. Ela, em 1922, 1923 e meados, ela vai estudar em Paris, e lá ela conhece Pablo Picasso, também Fernando Léger, e ela tem algumas influências, então, europeias do cubismo, e a gente consegue perceber isso numa das obras dela, que é o Mamoeiro. Na obra Mamoeiro, a gente consegue perceber a questão das cores vibrantes e as formas geométricas, por mais que Tarsila não foi uma cubista, mas ela bebeu sim da fonte das vanguardas europeias, né? E é legal a gente agora conectar que nesse período estava acontecendo, em 1922, a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. Por isso, a falta da Tarsila, a presença dela nessa semana. Mas a gente consegue, a partir desses estudos, conectar as datas e entender as situações. Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu curtir, comentar, né? Compartilhar para ajudar aqui o Grilo. Muito obrigado. Um abraço do Grilo para vocês.